Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou falar para vocês, que foi até um pedido que fizeram no Instagram para mim, de um amigo lá, ele pediu para explicar como o vírus se comporta no nosso corpo, beleza? Então é um assunto muito importante. Antes disso, se inscreva no canal e compartilhe, ative o sininho de notificação para receber atualizações do canal. Primeira coisa, esse vírus ele é transmitido por gotículas de saliva. Quando eu espirro, eu emito gotículas de saliva e o vírus está presente nessa gotícula. Se eu colocar a mão na boca, quando eu espirro aqui, então o vírus está aqui. Se eu pegar na mão de alguém, o vírus vai passar para outra pessoa. Beleza. Então eu vou fazer um exemplo aqui básico. Por exemplo, o meu amigo espirrou para ali, na mão dele fez assim. O vírus está na mão. Eu peguei na mão dele, o vírus veio para a minha mão. Está na gotícula de saliva. Eu coloquei aqui na boca, no nariz. Então o que acontece? Quais são os dois principais locais de entrada do vírus no nosso organismo? Nariz, cavidade nasal, e pela boca ou pela orofaringe. Principalmente no nariz, por quê? Tem duas coisas muito importantes no nariz que faz com que o vírus tenha uma maior receptividade pelo nariz. Ou seja, o vírus, como vocês observam no jornal, é aquela estrutura, tipo uma coroa, uma estrutura oval formada de espículas. Essas espículas são estruturas que vão aderir a algum receptor do nosso organismo. Então, no nosso nariz, a gente tem dois tipos de receptor. Ou seja, são estruturas que vão reconhecer o vírus e esse vírus vai entrar no nosso organismo. Então, receptor são estruturas que acoplam o vírus e faz com que ele entre no nosso organismo. Quais são os receptores? Aprofundando um pouco mais. São o receptor ACE2 e o receptor TMPRSS2. Esses receptores estão presentes no nariz, aqui nas células caliciformes, nas células ciliadas do nariz, e esses receptores reconhecem o vírus e o vírus adentra. Então, o vírus entrou pelo nariz ou pela boca e vai causar um processo inflamatório. Então, por isso que muitas pessoas estão perdendo o olfato, ou seja, a capacidade de sentir cheiro, que a gente chama de anosmia. Por quê? Porque o vírus entra pelo nariz e causa um processo inflamatório e altera as células responsáveis pelo olfato. Beleza? Então, o vírus entrou pelo nariz, vai descendo. Se ele entrar pela boca, ele vai lá na orofaringe causar o processo inflamatório. Então, a pessoa vai ter tosse, vai tentar eliminar o vírus no processo da tosse. A tosse é basicamente um mecanismo de defesa para eliminar patógenos que estão descendo pela nossa garganta, pela nossa traqueia. Então, beleza. Então, o vírus desce, ou entra pelo nariz, ou entra pela boca, porque tem receptores que reconhecem ele. Então ele desceu, foi causando um processo inflamatório de vias aéreas superiores, aí desceu boca, faringe, aí vai descendo a garganta e causando o processo inflamatório. Se o sistema imunológico do nosso organismo, são células e proteínas que matam o vírus, não conseguir eliminar ele enquanto ele está por aqui, ele vai descendo. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos pulmões aqui, os pulmões são estruturas responsáveis por fazer a troca gasosa. O que é a troca gasosa? Quando eu inspiro, eu coloco oxigênio, quando eu expiro, eu coloco o CO2 para fora. Então, o pulmão lá dentro, ele pega o CO2 que você inspirou e elimina o CO2 do organismo produzido. Então o vírus entrou pelo nariz ou pela boca, aí foi traqueias, brônquios, bronquíolos, chegou o pulmão. Quando ele chegou no pulmão, ele vai causar um processo inflamatório. Ou seja, o vírus está lá, o vírus é uma partícula estranha no nosso pulmão. O pulmão é limpo, o pulmão não deveria ter nada. Então, o meu organismo vai produzir moléculas, células, as proteínas chamadas anticorpos, que elas servem para matar o vírus. Então, esse ataque de células do meu organismo e proteína contra o vírus vai gerar uma inflamação. Então, e essa inflamação, que é o ataque, tipo, por exemplo, o nosso organismo possui um exército chamado sistema imune que serve para combater invasores. Então, as células do meu organismo vão tentar matar o vírus. Para isso, vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório acumula água, líquido, sangue, células, e isso vai o quê? Sufocando, o meu pulmão vai ficando cheio de líquido. Então, por isso que eu tenho dificuldade para respirar. Por quê? Porque as células do meu organismo, para combater o vírus, acabam acumulando água, sangue, pus, células mortas. Então, isso vai sufocando o meu pulmão. Então, por isso que eu tenho dificuldade para respirar. Beleza. Então, esse processo inflamatório, por exemplo, o que é processo inflamatório?
Você pisa um exemplo bem simples, você está lá andando e pisa num prego. O que acontece? No local que você pisou no prego, aquela região vai ficar o quê? Vermelha, endemaciada, cheia de pus. É a mesma coisa que acontece no seu pulmão, quando o vírus está lá. O prego que entrou em seu pé é um corpo estranho. Seu pé vai ficar inflamado, vai ficar vermelho, endemaciado, com dor. Quando o vírus entra no seu pulmão, é algo parecido. O pulmão reconhece o vírus como algo estranho, então ele vai inflamar, vai ficar vermelho, vai ter dor. Então é isso, esse processo inflamatório que é percebido quando você faz uma tomografia. Tá aquela região lá opaca, em vidro fosco que a gente chama, região embaçada, significa processo inflamatório. Mas o que acontece? Na maioria das pessoas, que 80% que não tem manifestações clínicas, o nosso organismo consegue eliminar o vírus. Ou seja, a resposta produzida, as proteínas do meu organismo, os anticorpos, eles conseguem ir lá e destruir o vírus. Então, beleza, as minhas proteínas conseguem destruir o vírus, eu vou ficar bom, depois daquele pulmão que estava sujo, ele vai ficar limpo. Então não tem problema. Só que a maioria das vezes, as pessoas, essa resposta do meu organismo não consegue combater o vírus e acaba levando a uma insuficiência respiratória. Ou seja, meu pulmão está tão cheio d'água que eu não consigo mais fazer a troca respiratória. Então, é nesse momento que o paciente vai para o hospital receber a ventilação mecânica. O que é ventilação mecânica? A gente vai colocar um tubo aqui pela boca do paciente, vai pela traqueia até chegar nos pulmões e vai fornecer o ar, porque o pulmão está cheio de líquido, está cheio de secreções e não consegue respirar. Então eu vou fornecer oxigênio artificialmente para o paciente enquanto o pulmão dele se recupera. Então essa é a lógica da ventilação mecânica. Só que o que está acontecendo? A resposta do meu organismo para matar o vírus está sendo tão exacerbada que essa resposta às vezes acaba me matando. Então por isso é a lógica de utilizar a cloroquina no tratamento da Covid-19, embora não existe comprovação da eficácia da cloroquina. E os estudos recentes estão indicando mais a não utilização da cloroquina do que a cloroquina, porque a cloroquina ela dá uma freada no meu sistema imunológico para ir matando o organismo aos poucos, porque a resposta é tão exacerbada para matar o vírus que ela pode acabar me matando. É isso que acontece, beleza? Então, dos pulmões, esse vírus também ele pode se disseminar para o estômago, para o intestino. Então, por isso está observando muitos problemas gastrointestinais, diarreia, vômito e mais outras coisas. E também, além disso, percebeu que o vírus também está indo para o coração, fígado e rim. Então, tem todo esse caminho que o vírus percorre no organismo. Quando é que eu fico bom? Se eu ficar bom, o que aconteceu sem tomar remédio? A resposta que eu produzi foi suficiente para matar o vírus. Ou seja, os anticorpos que eu produzo vão matar o vírus e esse vírus será... O que o anticorpo faz? O vírus, suponhamos que isso aqui seja o vírus no meu pulmão. Isso aqui é um anticorpo, uma proteína minha produzida. Esse anticorpo engloba o vírus e esse vírus vai ser fagocitado, ou seja, ele vai ser comido literalmente por uma célula de defesa minha. Ele vai ser eliminado, ele vai ser fragmentado. Então, essa é basicamente a função do anticorpo. O anticorpo engloba o vírus e o vírus vai ser eliminado. Beleza? Só um detalhe interessante que tem observado que o vírus também tem a capacidade de infectar células da retina da região ocular. Então, tem observado um certo incômodo em pacientes que têm a Covid, que estão apresentando irritação ocular e outros sintomas, porque, o que eu falei para você lá no início, as células do nariz que são capazes de reconhecer o vírus, que tem receptor para o vírus, que são as ACE2 e a TMPRSS2, elas também estão presentes na retina, então o vírus também pode entrar pelas cavidades oculares. Ainda são estudos científicos que não tem comprovação ainda, mas são evidências. Beleza, galera? Então era basicamente isso que eu queria falar com vocês, como o vírus se comporta no nosso organismo. Era basicamente isso. Continua se inscrevendo no meu canal, compartilhando e era basicamente isso. Até o próximo.